Cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez numa live cultuando a Deus, fazendo a sua vontade. Por isso que nesta noite eu vou falar uma palavra para vocês nesta noite. Que Deus vai falar conosco. Meus irmãos, aonde nós estiver, nós temos que ser do mesmo jeito que nós somos da igreja. Você tem que ser adorador, pregando para a igreja lotada e pregando para 3 ou 2 reunidos em seu nome. Porque a Bíblia diz que ali já está, Deus já começa a falar. Por isso, o livro que eu vou ler esta noite é um livro menos pregado e não é fácil de achar palavras para conseguir colocar palavra para que esse livro venha a ser uma palavra leve. Você lê o texto, você já vai entender. Então, a palavra é conforme o profeta, o coração está cheio. Então, por isso, hoje eu quero pregar uma palavra de que os males que traz um povo que fica no meio de uma ruína, um povo que chega até uma ruína, ou o que acontece para que venha estar essa ruína acontecendo, às vezes até mesmo dentro da igreja, ou por não dar um exemplo lá fora, e por isso você começa a perder, ficar cego espiritualmente, e você não começa mais a acreditar em Deus e fazer a obra do Pai. O livro que nós vamos ler é o livro de Naum. É o livro de Naum, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. O livro de Naum, capítulo 3, versículo 1. Deus vai falar nesta noite. E Deus está aqui e Ele está aí onde você está. Diz assim, a epígrafe do texto ou o tema diz assim: os delitos de Nínive, a sua ruína e inevitável. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite, ai o estrondo do ruíno das rodas, e os cavalos atropelam os carros, vão saltando, cavaleiro levanta a espada flamejante e lança relampaguento, e havendo uma multidão de mortos, abundância de cadáveres, e não terão fim de defuntos, tropeçarão aos seus corpos, por causa da multidão dos pecados de muitos, graciosa meretriz, e da mestra e feitiçarias que vendeu o povo com seus deleitos, e em geração com suas feitiçarias. E eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei
na tua face a nação, mostrarei a tua nudez e o reino de tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonhareis por ter como espetáculo. E há de ser que todos que te virem fugiram de ti, dirão: Nínive está destruída. Quem terão compaixão dela? Donde buscarão consoladores para ti? Este é o melhor do que no Amon, que está situada entre os rios cercados de águas, tendo por esplanada o mar, ainda o mar por muralha. Etiópia e Egito era a força e não tinha fim. Pute e Líbia foram teu socorro, todavia ela foi para o cativeiro, também em seus filhos foram despedaçados em topo em todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, todos seus grandes foram presos com guilhões, e também serão embriagados e esconderás, também buscarás força para a causa do inimigo, e todas as suas fortalezas serão como figueiras, como figos, temporarão e se sacodem, caem na boca do que há de comer. Meus irmãos, estamos aqui dentro de um texto que esse texto ele é um texto muito exortativo. A Bíblia disse que o filho que ele ama, ele açoita. O filho que ele ama, ele ensina. Então, a palavra não é dura. Dura, às vezes, é os nossos corações que não querem ouvir a palavra de Deus. Pois, para nós começar a entender o livro de Naum, que é um dos profetas menores da Bíblia, e eles profetas menores, não é porque eles não sabiam menos que os profetas maiores, que são os 12 profetas menores e os 5 profetas maiores. Foi menores porque em pouco período eles pregou o evangelho ali. Mas para você entender este livro, nós temos que correr um pouco no livro de Jonas, quando Deus, o Senhor Jesus, diga a Jonas: vai à grande cidade de Nínive, pregar contra ela, porque subiu a sua malícia sobre ela. E Jonas, tendo desobedecido a Deus, deixado aquilo que era para fazer, o mandado de Deus, ou aquilo que Deus te envia para fazer, você não deve correr daquilo que o Senhor está falando para você. Porque a Bíblia disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando saímos da lei, sacrifício, nós veio para obediência, que é a graça. Então, e Jonas ali pega o navio, ele desce em Jope e pega um navio para Tarse. E quando ele pega aquele navio para Tarse, ele está fugindo diante da voz do Senhor, ou diante daquilo que ele foi chamado. Muitas vezes a gente corremos do chamado, não sei o que você é, levita, às vezes corremos
Mas eu vou explicar aqui por que corremos. Corremos porque Jonas sabia que aquela cidade de Nínive era uma cidade, talvez as pessoas que falam das pessoas, né, que julgam muito as pessoas que às vezes dá uma parada, ou a pessoa ela ouve algo e ela para por ser muito árdue o caminho de ser profeta, de ser pregador, de levitar os louvores, esse chamado, como eles tiram as almas das mãos do inimigo, então é muito sofrido. Então, se é muito sofrido, Jonas sabia que a cidade de Nínive existia muitas pessoas, todos os profetas que entravam dentro daquela cidade, eles matavam ao fio da espada, eles matavam o profeta. Se não fosse de Deus, morria mesmo. Se não fosse de Deus, as coisas não davam certo. Então, por isso que até para você sair para algum lugar, primeiro tem que vir a preparação de Deus para você, tem que vir a preparação do Pai para você. Por quê? Porque se você não se preparar para este grande chamado, que embora o outro, Deus, o soberano, ele pode te chamar, ele pode te querer daquele chamado que você tanto pediu. E quando você pede algo para Deus, por incrível que pareça, embora você pensa que está demorando ou vai demorar, quando você é enviado por Deus, assim como foi Jonas, para ir àquela cidade resgatar aquelas almas, e ele, creio eu, tendo medo da situação que era aquele lugar. Mas quando o profeta, a diferença é que quando o profeta, ele se prepara a sua vida, tanto espiritual, e tanto uma vida de dar exemplo no lugar onde mora, no lugar onde está. Geralmente essa pessoa, ela vai ser usada por Deus. E por isso que quando ela é usada por Deus, é para glória do Senhor. Ninguém pode chegar como na frente de uma rede social e for pregar por vanglória, porque Deus conhece o coração. Ninguém vai chegar numa rede social, que pode acontecer de sim, mas que venha pregar por dinheiro. Por quê? Porque o seu sustento é digno do seu salário, você é digno do seu salário, ou você é digno daquilo que você faz para Deus. Mas se você tem algo, já trabalha com algo, não precisa cobrar para fazer aquilo que é de Deus. Então, agora é chamado de missionários, pastoral, que é mandado para outros lugares, para cuidar de outras igrejas, esse é o digno do salário. Isso aí sim, mas eu sou pedreiro, então eu tenho minha profissão. Então Deus vai me prosperar na minha profissão. Eu não posso levar, não sendo chamado ali, levar um caminho que eu estou pregando por querer dinheiro, ou para querer aplauso de alguém. Porque quando eu decidi ser pregador, ou quando eu decidi se preparar para entrar entre uma rede sociais como essa, é para ser corajoso mesmo, é para fazer aquilo talvez que ninguém faz. Porque se colocar a sua cara, ou colocar a falar ao público, não é qualquer pessoa que fala, não é qualquer pessoa que leva a palavra de Deus. Às vezes leva até algumas coisas, começa a falar mal da igreja de um, falar mal da igreja do outro, começa a escarnecer lá fora, começa a
falar um monte de coisas e não entra na palavra. Só começa a fazer aquilo que a minha carne deseja. Mas o profeta não. O profeta, ele é enviado, se o nome dele for chamado de profeta, é enviado para pregar a verdade. A verdade que nós falamos, ela não é não tratar a pessoa com não amor. A verdade, ela não é você discriminar alguém, julgar alguém. Isso não tem a ver com a verdade. A verdade é aquilo que está dentro da palavra de Deus, que vem chamado crivo da Bíblia, e daqui a gente somos uma ferramenta que somos usados para falar aquilo que está dentro da palavra de Deus. E você vê que o grande preço que quando Jonas vai pregar quando Jonas vai para outro lugar, em vez de ir para a cidade de Nínive, e aqui que eu li, que aqui que eu vou entrar, qual era a cidade de Nínive, as terríveis práticas que aquele povo eles faziam, porque já não tinha mais o pudor, ou já não tinha mais a presença de Deus, ou estava já fora, porque queria fazer as coisas talvez do seu próprio jeito. Então Jonas, Naum é a continuação do livro de Jonas. Então você entende isso, é chamados profetas menores. Jonas, Naum, Miqueias, Abacuque. Esses são profetas menores, mas que nem sempre eu falei, não é porque prega igual, maior que ninguém. Porque hoje estamos assim, estamos numa competição de quem prega mais, quem inova mais, quem fala mais, quem revela mais, quem profetiza mais. E eu sempre falo na minha pregação que eu não olho para isso. Eu não prego a Jesus porque eu quero demonstrar conhecimento a ninguém. Eu prego ao Senhor porque eu amo falar de Jesus, e quem me conhece, quem me conheceu, viu que eu pregava já desde com 17 anos, com 18 anos de idade eu pregava o Evangelho. Já faz 17 anos que eu prego. Então, eu sou um veterano. O que é um veterano? O veterano é uma pessoa que tem um longo tempo numa pregação, um longo tempo em algo fazendo. E veterano não significa que você está preparado mais que os outros não, mas sim que já passou por muitas experiências que muitos não passou, e por isso que aguenta qualquer mensagem, sendo da Bíblia Sagrada. Então, o que acontece? Quando Jonas aí, ele entra dentro de um navio, e esse navio que ele entra, ou um barco que seja, ele vai à proa dele, ele deita um profundo sono naquele barco, e esse barco fica quase para se quebrar. Vem uma tempestade tão forte. Eu vou dizer para você nesta noite, meu irmão, existe tempestade que vem da parte de Deus para te alertar. Escute bem isso que eu estou falando. Existe tempestade que aparece na sua vida, que aparece na minha vida, para nos alertar no que vai vir e no que vai acontecer e no que nós vamos nos tornar. Porque o homem, ele tem uma coisa errada. Ele fala às vezes uma coisa sentado e ele não sustenta em pé. Por causa, às vezes, do seu credo, achando que a carteirinha de membro, achando que o curso teológico que eu, embora tenha, estou terminando o médio para a glória de Deus, a média de formatura, essas coisas eu tenho, embora isso não leva para o céu, isso não expulsa demônio, mas eu vou dizer uma coisa para você, mas a clareza que dá a clareza que dá ao você pregar o Evangelho e não ser enganado por grandes seitas que tem por aí, ajuda você muito na sua caminhada, mas não para se achar que prega mais que os outros, mas sim que o conhecimento vem para a glória de Deus. Então, quando é para a glória de Deus, isso é saudável, e todo mundo não vai achar que é pesado. A pesado é quando a pessoa começa a ser
como está no livro de Timóteo, no livro de Efésios, ou Gálatas, que a pessoa é espancador, né? Quando fala espancador na Bíblia, tanto fala espancador na sua casa, dentro da sua casa, com o esposo e esposa, e tanto fala espancador na igreja. Tem crente que prega furioso, tem crente que ele prega porque ele sofreu no dia a dia lá fora. Eu costumo falar para as pessoas que quando eu entro na igreja, que tudo que aconteceu na minha casa, no meu trabalho, aonde eu vou, eu zero a minha mente. Para quê? Embora eu sou um pecador, mas ali e agora é pensar na presença de Deus. E ali é fazer agora a obra de Deus. Por quê? Porque se tiver raiva, se tiver ódio, se tiver falta de amor, Deus não vai fazer conforme Ele quer que faça. Então por isso que esse é uma grande importância você entender primeiro para que você está estudando. É aquela história, se você está estudando para querer corrigir as pessoas numa maneira de você ser tipo, que nem um fariseu, um próprio, ou um conhecedor da lei, e eu vou dizer algo para você, escute isso, conhecedor da lei, o próprio fariseu, não tinha nada a ver de que ele sabia teologia, tinha nada a ver com isso. Conhecedor da lei era aquele que sabia das leis. Agora, o apóstolo Paulo, ele conhecia, ele era mestre, ele era conhecido, que foi o professor dele, Gamaliel, um dos professores daquela época, enquanto ele ainda era ali lá no romano, soldado romano, que trabalhava para essas pessoas. Então, ele foi preparado com esse homem, mas na sua conversão, foi ali que ele teve um encontro com Cristo. Então ali que ele começou, né? Aí depois disso ele teve vários outros cursos teológicos, que agora cursos teológicos para aprender aí agora com as teologias de Deus, porque é uma grande diferença, meu irmão. Cuidado muito as escolas que vocês vão estudar teologia. Por quê? Porque tem escola que você estudar teologia, se você é um assembleiano, respeite a sua crença. Você não vai estudar uma teologia presbiteriana, com muito respeito a eles. Se eles são um presbiteriano, eles não vão estudar uma teologia. Pode estudar, mas eu estou dizendo, é melhor você, senão você fica, vou falar a verdade para você aqui, você não vai ficar em igreja nenhuma, porque o lugar que você vai querer fazer do seu jeito, e não é assim. O lugar que tem doutrina, tem que respeitar a doutrina. Então, a única coisa que você manda é na sua casa, mas na casa de Deus é ordem e decência. Então, essa que é a diferença. Você entender essas coisas para que venha trazer a mensagem, essa nova criatura. Quem é essa nova criatura? Essas que estão aí no mundo, essas tanto que os crentes julgam, alguns crentes julgam, que já está condenado eles, e às vezes somos muito egoístas demais, queremos só a nossa salvação e que eles se virem de sua própria vida. Mas o Evangelho de Jesus é remissão. O Evangelho de Jesus é falar contra o pecado, é falar contra a impureza, é falar contra a lascívia, contra a mentira. Isto aí é a palavra de Deus, para que você venha entender um pouco como é ser profeta, mesmo ser chamado profeta menores. Mas as palavras que ele pegava palavras grandes que vinham ao coração das pessoas, que mesmo não acreditando, mas via que dava fruto. Pois, agora que você entendeu que essa mensagem é uma continuação do livro de Jonas, o livro de Naum.
Agora então vamos entrar no texto. Meus irmãos, como Jonas foi pregar aí um grande peixe, ou a Bíblia que está escrito aí, baleia, que seja, vomitou a ele agora, perto de um rio, ou perto de uma praia, né? Que Deus pode criar tudo, Deus pode fazer tudo. Do jeito que você entenda aí. Quando vomita ele perto desse rio, então ali, ele mesmo assim, ele vai, fica embaixo de uma boboreira, uma árvore, ou a boboreira corta aquela árvore e queima o pescoço dele, e ele deseja morrer. Falava que não queria mais. Mas eu deixo de falar algo para você nesta noite. Você pode pedir a morte, não estando passando por nada, só coisas normal da vida. Você pode querer fazer o jeito que você quer, mas se não é o tempo de Deus, você não vai, Deus não permite, e você não morre. Tá entendendo? Se Deus prometeu para você cumprir algo na sua vida, enquanto cumprir a promessa de Deus, não a do homem, a de Deus, o homem morre sem cumprir, mas a do Deus não morre sem cumprir. Então agora, mesmo ele sendo desobediente aqui, Deus, mesmo assim, tem misericórdia da sua vida, e ele desce nesse, e agora diz que era uma distância muito longe ainda, que ele tinha que percorrer até chegar àquela cidade. Porque, se você for ver bem, nada é dado de mão beijada. Tudo que vem de mão beijada, a gente fica na nossa posição de conforto, não é? Posição de conforto é quando a gente quer fazer os nossos jeitos, as nossas coisas. É quando conforto é o quê? O irmão está orando lá e os irmãos estão dizendo, não precisa orar tanto não precisa jejuar não precisa ir no monte não precisa nada disso nada, não adianta fazer aquilo, não adianta fazer isso. Então, você está numa posição de conforto e as pessoas estão fazendo, e porque elas estão fazendo, você está trazendo, você está levando isso aí, sabe? Ele está sendo o seu inimigo ali, por estar dizendo aquilo, está sendo tomado como religioso. Quem já um dia ela sentiu a presença de Deus, ou quem teve o tremor e temor da palavra de Deus, sabe o que eu estou falando aqui nesta noite? Que quando Deus pega um homem, uma mulher para usar, não importa se é criança, se é homem, se é jovem, ele usa. Por quê? Porque quando ele chamou, ele diz na sua Bíblia, ele chamou os seus discípulos, escolheu 12 e chamou para si o que ele quis. Pega isso nesta noite. Ele chamou aquele que ele quis, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, que é contra. Ele chamou aquele que ele quis. Ele não pediu ordem para ninguém. Mas Judas traiu, mas ele chamou o traidor. Mas Pedro negou, ele chamou o negador. O único que pode falar desses discípulos só é Jesus, de julgar eles, ou julgar qualquer uma pessoa. Mas agora, olha como é a importância de você pregar a palavra de Deus, a importância de você pregar, e não só pregar e ensinar, porque pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa. Eu acho uma coisa para você, eu acho mais fácil você estar ensinando de que
pregando. Mas eu vou explicar por quê. Porque quando você está pregando, nem todas as vezes você está lendo versículo por versículo. Versículo por versículo. Quando você lê versículo por versículo, as pessoas entendem melhor. As pessoas entendem, porque vai indo a base bíblica e vai lendo, não tem como você fugir do texto. A homilética, extrair do texto, a hermenêutica, a interpretação. Então é extraindo do texto. Você está entendendo? Então, acaba sendo fácil para quem está falando, por quê? Porque preparou o seu sermão. Porque veio lá. Mas é fácil, no momento de eu falar, eu estou dizendo de você falar ali, da pessoa entender mais fácil. Você está entendendo? De entender a mensagem mais fácil. Não é que é mais fácil. E a pregação é mais difícil. Por quê? Porque se você não conseguir, primeiro aqui que eu estou fazendo, vim num texto primeiro, para a pessoa entender o que eu estou falando, para que as pessoas venham sair do culto e ela vai saindo que eu estou pregando aqui contra o pecado, mas não contra ela. Está entendendo? Eu estou pregando contra o pecado, mas não contra você. Deus ama você, mas não ama o que você faz. As suas coisas erradas, você está entendendo? Então, o que acontece? Quando Jonas prega ali, a Bíblia fala que ali muitas almas se rendeu aos pés do Senhor. Muitas almas se rendeu aos pés do Salvador. Então, foi de grande valor, foi muito forte, foi uma bênção, mas teve um erro nisso. E é os erros que as igrejas estão errando. E é o erro que muitos estão errando. De que achar que viver só de pregar, pregar, e não ensinar este povo o que você está pregando. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia disse que ao não fazer isso, quando Jonas, ele ganha muitas almas, e como ele não fazer isso, a Bíblia fala que esse povo, ele vem praticar as veras práticas. A cidade de Nínive era uma cidade que era de ruína. E para quem não vem entender, a palavra Nínive é chamado lá dos ninivitas, não é cidade de desejo, entende? A cidade de Nínive, o significado é desejo. Por que desejo? Aquele povo andava na prostituição, aquele povo andava na malícia, na mentira, no engano, na hipocrisia, na falsidade, na falta de amor. Aquele povo estava obstinado. Aquele povo, a Bíblia diz que subiu a sua malícia sobre Deus, subiu. Estava tanto o pecado daquele povo. Então quando você não ensina o povo, ele volta para as veras práticas. Quando você força a barra, embora você queremos ganhar a alma, queremos, mas eu quero falar algo para você aqui, com experiência própria. Muito cuidado com as palavras, muitos cuidado com o que vai falar. Por quê? Porque tem que ser para a glória de Deus. Não tem que ser que a pessoa tem que entender que você é o profeta. A pessoa falou que não quer aceitar Jesus.
é orar por ela. Ela não quer, não adianta você fazer que nem o Jonas foi lá e pregou e não ensinou, o povo não voltou a ver as práticas. Então não adianta trazer a pessoa para a igreja por força e por violência. O evangelho de Jesus não é por força nem por violência. Então é por quê? Porque quando você prega, a Bíblia já te dá aval. Está dizendo que quando você fala para aquele povo que ele está errado, pela palavra de Deus, quando você avisa ali, o sangue já não é cobrado mais do seu pescoço. Não é, porque foi avisado. Então, você tem que ter um pouco de paciência. O que a igreja está errando? A igreja está errando em muitas partes. Ela está errando no quê? Em forçar as pessoas a vir para a igreja à força. E se eles vêm à força, eles não vêm de todos os corações. E se ele vem à força, você está violentando aquela pessoa. Aí para quem está ouvinte naquele dia, daquela pessoa que aceitou Jesus, é uma alegria, todo mundo, mas é mesmo. A pessoa que aceitou Jesus não tem nada a ver com a pilantragem daquela pessoa que está pregando e fazendo. Por isso que você não pode olhar para aquele pecador. A pessoa talvez aceitou Jesus para a mentira que ele está pregando. Às vezes uma heresia. Às vezes ele aceitou Jesus, ele ouviu aquela e falou: ah, Deus, agora você não vai sofrer nada. Agora sua vida só vai ser só mais de rosa. Pode entrar do jeito que veio, pode sair do jeito que veio e a sua vida vai mudar do mesmo jeito. Mas eu falo para você, para ter mudança de vida, tem que sim ficar dentro dos ensinamentos de Cristo. Então, aquele povo, no capítulo 3 de Naum, versículo 1, está escrito aí que da cidade ensanguentada, ela estava toda cheia de mentiras e rapina, e não aparta dela o roubo. Aquela cidade, pela Bíblia, estava cheio de ensanguentada. O que é ensanguentada? Aquela cidade de Nínive matava muitas pessoas. Era espada contra espada, ferro contra ferro. Era homem com homem, mulher com mulher. Era incesto. Era todas as coisas. E nós não estamos vendo hoje como diferente, não. Hoje, estando um está querendo brigar com o outro, ou discutir com o outro, quem é mais certo e quem é errado. E essas almas aí, que está se perdendo lá fora, você sabe o que está acontecendo? A gente está perdendo a nossa raízes, assembleanos. Nós estamos perdendo as nossas raízes. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, ela é reconhecida como a igreja de santidade. E não é uma santidade só de roupa. É uma santidade no coração. É uma santidade no falar. É uma santidade no viver. É uma santidade no ser verdadeiro. Porque aqui, na boca daquelas pessoas, tinha sangue. E as pessoas querem, quando vê que a gente... Meu irmão, a Bíblia está dentro de todas as casas que é cristão. Você não lê porque você não quer. Não tem como você trabalhar 24 horas. Não existe isso. Todo emprego que você trabalha, uma hora você vai ter folga, uma hora você vai ter. 24 horas não existe, você vai ter que dormir. Então, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, você consegue fazer alguma coisa para Deus, você entende? Então,
quando façamos para Deus e deixamos Deus moldar esse barro que somos nós, um vaso na mão do oleiro, geralmente você vai ficar longe dessas coisas, sabe? De ficar pensando ou ficar querendo adivinhar o rosto de alguém. Você não é espírita, com muito perdão aos espíritas. Você não é da Umbanda, com muito respeito à Umbanda. Você é cristão. Você tem que defender a sua fé. Então quem vive de adivinhos não é Deus. Então, o que está quando Samuel foi à casa de Jessé, o belemita, ungir o rei, ou falar ali para ungir o rei, que vinha de trás das ovelhas malhadas de Davi, ele olhou também pelo rosto, ele olhou pela aparência, ele olhou pelo jeito. E muitas vezes a aparência não diga nada. Tem muito crente que dentro da igreja, ele é fogo puro, ele é avivado, ele é, quer dizer, santo de santarrão até o último. Mas quando sai lá fora, aí entra dentro dessas palavras. Não matou ninguém, mas está sujo de sangue as suas vestes, com a sua língua. Essa mensagem é forte, irmão. Só vai aguentar uma mensagem dessa quem quer ir para o céu. E a boca não está cheia de mentira. Quantas mentiras contamos para as pessoas? E se nós se nós não guardar nossa língua, ainda nós somos pessoas ainda mentirosas, que falam inverdade da vida das pessoas. Deixa eu falar para você, a vida dos outros não pertence a você, a vida dos outros pertence a Deus. Quem vai condenar ele é Deus, quem vai condenar ela é Deus. Então, se eu pregar conforme a Bíblia está, e eu estar sendo como inimigo, que céu você quer entrar? Porque o céu para onde nós vai é o mesmo. E é o céu, se você aceitou Jesus, se for você um dia foi assim, e se você perdeu essa origem, você tem que voltar de volta. Por quê? A acender essa lenha talvez está se apagada. Por quê? Porque alguém fez eu apagar. Mas quem é aquele que vai apagar a lenha? Que o próprio Elias ali jogou água ali naquela madeira e mandou cair fogo do céu. O único que podia apagar aquele fogo era o próprio Deus, porque o fogo foi do céu, é um fogo eterno. Então todo o controle, tudo o que está acontecendo no mundo, tudo isso não é se desesperar, não é de ficar julgando, não é de ficar, nossa, está para acontecer a Terceira Guerra Mundial. Sim, concordo com você, a Terceira Guerra Mundial pode acontecer, mas se vocês já leram o livro de Apocalipse, que a igreja do Senhor, se você for pré-tribulacionista, a igreja do Senhor não passará nesse novo tormento que vai acontecer, ou nesse novo anticristo, ou esse anticristo, o anticristo que você fala tanto, que você já está nessa época. Esse anticristo já havia desde aquela época de Jesus. Os hipócritas e fariseus ante o Cristo, porque falava o anticristo, ele fala tudo aquilo que é anti Deus.
é aquilo que não concorda com nada que é de Deus. Ele é anticristo, ele só fala só coisa que é do homem. Então, essa terceira guerra mundial, a igreja estará com Jesus, lá, na bunda do Cordeiro, que seja. Então, se nós servir a Deus, porque por causa de que a guerra vai acontecer, quer dizer, se servir a Deus por causa de uma pandemia, porque nós temos que se imunizar, porque senão vai nos matar, se nos pegar. Se nós servir a Deus, entrar na igreja, só servir a Ele, só para ser salvo, nós está condenado dentro dela. E nós só servir a Deus para dizer que nós faz a obra, o que de nós o que quem controla o lugar que eu resido, quem controla sou eu. E tem um Deus do céu que está olhando para você e dizendo: eu tenho misericórdia da sua vida. E eu, como tenho misericórdia da sua vida, você também tem que ter misericórdia com o próximo. Esta mensagem é para quê? É para te salvar mesmo. Eu não estou pregando aqui para te condenar, não. Eu estou pregando mensagem para te salvar. Vai levar você para o céu. Então, escute bem. Então, quando você diz: eu sou o dono de uma igreja, eu sou o dono dela, e Deus é quem? O dono da igreja é Deus. O que é estar preparado, meus irmãos? Estar preparado é você estar dentro da Bíblia Sagrada, dentro do quivo bíblico. E eu vou dizer algo para vocês nesta noite. Se nós formos ver 100% de estar preparado, vou falar aqui porque não tenho medo. E pode fazer prova com Deus, pode jogar maldição, pode falar se não é de Deus, pode querer orar contra. Mas esse que fica dizendo que às vezes você não está preparado, e às vezes a pessoa já comeu cobra lá, gato, engoliu um monte de coisa. Será que aquele que fala, você não está preparado, será que esse está preparado? Escute isso, que isso é forte. Escute isso. Então, o dono da igreja é Jesus. É Ele que pode tirar a impureza, a mentira. A mentira está entrando dentro das nossas igrejas desgovernadamente. Se você tem vergonha de falar o seu pecado ali, e você for contando vantagem, eu ficava contando glória, ou você quer pregar. Jonas foi pregar para uma cidade que morria se ficava, que eu vou falar, se ficava com essas palhaçadas. Esses negócios de ficar pessoal é palhaçada. A pessoa não está vivendo uma vida bem em casa. A pessoa não está vivendo uma boa vida com a família. A pessoa não está vivendo uma vida bem de dormir direito. Tome muito cuidado, meu irmão. Se você não tiver dormido direito e você ficar meio afônico, você ficar meio nervoso, querer atacar as pessoas, achando que você, só porque tem um cargo, você acha que é dono das pessoas. E aqui eu já abri aspas. Pode fazer prova com Deus que o que eu estou falando não é de Deus. Faça. Se eu estiver falando errado, eu sofro as consequências. Mas a verdade é para ser pregada. Por que eu estou falando isso? Porque o que é para ser debatido em igreja, a gente não debate. O que é? É as coisas. É trazer os novos convertidos para a igreja. Arrancar
tentar colocar na cabeça deles que esse mundo não presta para nada, esse mundo não vale nada, esse mundo não dá nada, é só morte. Você está achando que é fácil um jovem como eu estar aqui pregando e falando de Jesus? Você está achando que está querendo se mostrar lá? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Eu não vou nem falar minhas pelejas para você. Por quê? Porque é eu que tenho que vencer as minhas pelejas. Eu que tenho que lutar contra ela. Se eu, que estou doente, eu não estou preocupado com isso e adoro Jesus feliz, você também tem que ter preocupado, tem que não se preocupar também com seu irmão. Se ele está feliz, não se preocupe com ele. Se preocupe para orar por ele. Aí você quer você quer entrar dentro de uma coisa que, por que aconteceu ruína naquela? Então, um lugar que tinha pessoas fazendo coisas erradas, então a ruína, ela vem para o crente também. Se o crente não for cristocêntrico, se não falar a palavra de Cristo, se não viver o verdadeiro evangelho, eu não, mas a Bíblia disse que não vai entrar no céu. O céu não é para quem não é falho, para justo. Quer dizer, não é para pessoas 100%. O céu é para pessoas separado do mundo. Mas a soberba é ruína. Mas a soberba, irmão João, como é a soberba? A soberba é quando uma pessoa estuda um curso teológico e está lá pregando na igreja, ensinando e falando, ou tem uma correntinha no braço, que nem onde é de ouro é bijuteria, ou tem um anel de formatura. Não tem nada a ver com isso. Isso aí, se você aprender também, você vai ensinar. Então, para você ser um bom apologético da palavra de Deus, você também tem que saber ouvir. Sabe ouvir a palavra? Ouvir. Tipo assim, alguém manda em mim. E quem está acima de mim? Quer dizer, quem está acima daquele que está acima de mim? Aí, o que não pode acontecer é entrar o que essa cidade estava acontecendo por causa dos seus delitos. Aí você fala, o que tem a ver com a cidade de Nínive e com a igreja da nossa geração? Porque antigamente nós tínhamos vergonha de mentir dentro da igreja. E hoje nós, o modo de dizer, nós mentimos dentro da igreja com a Bíblia na mão, ou julgamos, ou professamos mal o nosso irmão, e não sabendo o que ele está passando. E isso aí que eu estou dizendo não é para me vitimizar não, e nem para te vitimizar não. É para dizer para você que o verdadeiro evangelho é confronto mesmo. O verdadeiro evangélico é sair do pecado. O verdadeiro evangelho é não falar da vida dos outros, não ser fofoqueiro, porque vai se tornar ruína. Porque aquele irmão, ele é alegre mesmo estando passando por luta. Você fica pensando às vezes em você dentro, você não consegue entender, aí você quer infernar a vida do irmão. Você sabe por quê? Eu vou falar para você aqui. Porque ele tem o amor dentro do coração dele. Porque ele guarda a palavra que quando ele ouviu lá, ele não tem vergonha, ele não tem problema nenhum de ouvir todos, criança, mulher, homem, quem estiver falando. Para mim não existe palavra dura. Eu já passei na época de ficar achando que os outros estão se achando de mim.
Se eu hoje não falar essa verdade, se aqueles profetas, naquela época, como Oséias, como esses profetas, eles não falassem a verdade, Isaías, Jeremias, ele não ia estar onde ele está agora. E sofreram pelo poder da palavra de Jesus, e sofreram pela palavra de Deus. Agora estamos sofrendo sozinhos. Como assim sozinho? Batendo pé com pé, cabeça com cabeça. Se você, eu vou dizer algo para você aqui nesta noite. Se você não conseguir cuidar da sua saúde, do tempo que habita o Espírito Santo, e eu vou dizer algo para você aqui. Se você deixar esse tempo que habita o Espírito Santo se adoecer, e ele se declinar, e depois você querer jogar ele na parede, você vai ser cobrado por isso. Escute isso, você vai ser cobrado por isso. Cuide do tempo. Está com problema? Não leva só para a igreja, não. A igreja é para isso. Antigamente era muito mais para isso. Era um hospital. Não tinha quase hospital. O hospital era a igreja. Mas tinha dom verdadeiro. Tinha palavra verdadeira. Não tinha fofoca. Não tinha mentira. E se tivesse, aquele ali era tirado. Não era ficado no meio dos santos. O santo de separado, não é o santo de ser santo. Quando você destina uma palavra lá, tem gente aqui que quer ser mais santo que todo mundo. Quem é esse gente que você está dizendo, meu irmão? Fale para mim, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia direito. Vai ler a palavra de Deus. Estamos pregando para crente, que devemos pregar para criatura. Estamos perdendo geração lá fora, que quando a gente vai pregar o evangelho, eles estão dizendo para mim, eu não vou para a igreja porque a igreja não me aceita. Não me aceita pregar não, ela não me aceita lá dentro. E a Bíblia diz, se suportais os nossos irmãos. Suportai, por quê? Porque se você não suportar o seu irmão, você nem está se suportando mais. Então aquilo que você não quer para você, você também não pode querer o seu irmão. Então a grande ruína que pode acontecer, quando acontecer, porque essa cidade é não deixar dessa terra. O que é da terra é da terra. Você não é da terra, você é celestiano, você é do céu. Um dia nós não vai estar aqui. Qualquer dia desse a trombeta pode tocar. E a sua cidade, Nínive, como que ela está? A Nínive, você. Será que está na impureza? Está na maldade? Está passando por cima dos outros? Como que está essa Nínive, essa cidade? Porque essa da Bíblia estava cauterizada na mente. Não conseguia. Todos os profetas que iam sem permissão de Deus morria. E hoje, todo mundo tem coragem de... Todo mundo tem coragem de falar de Jesus. Todo mundo. Falar de Jesus. Temos que pregar. Temos que pregar. Eu vou dizer algo para você, para que você entenda. Pela Bíblia, nós temos mais que viver a palavra do que pregar. Viver. Entenda isso que eu estou dizendo. Porque quando você vive a palavra mais que você prega, você já está pregando. Ao viver a palavra, já é uma grande ministração para a alma que está te vendo. Você, a sua evangelização é já quando você
Escute isso. É quando você andar naquela rua e você for reconhecido pelo homem de Deus e você for reconhecido pela mulher de Deus. Mas para que aconteça isso, tem que haver uma união. Então agora, ali levantava espada, farejante, lanças, lâmpada, era multidões de mortos, abundantes cadáveres, e terão um fim de fruto, tropeçarão nos seus corpos. Era tantas pessoas mortas que eles tropeçavam dos próprios corpos. E é chamada de cidade de desejo. Temos a única coisa que nós temos que desejar é Cristo. É a sã doutrina de Cristo. Não é feitiçarias. Nós amamos essas pessoas que fazem a feitiçaria. Nós amamos as meretrizes. Nós amamos elas. Mas nós não amamos a prática delas. Então, a Bíblia diz que se tiver dentro desses pecados capitais, não terá chance nenhuma no céu. Isso é para todos nós. Então eram gerações com as suas feitiçarias. Creio que era uma cidade. Nessa feitiçaria mesmo. Obra pesada. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela aprofunda na divisão da alma e da medula. Ela aprofunda coração de pedra. E aqui, a vergonha e a abominação, a face das nações daquele povo, fez acontecer que o próprio Deus, em livro de Naum, capítulo 1, ele vem dizer que a própria justiça de Deus veio contra aquele povo. Deixa eu falar algo para você aqui, porque eu já estou terminando. Você acha que a justiça de Deus é quando o irmão está com problema de saúde e ele está sofrendo? Você acha que é aquela oração contrária que você fez e ele está sofrendo? Você acha que a justiça de Deus é a nossa justiça? Que a justiça de Deus é justiçar os outros? Deixa eu falar algo para você nessa noite. A justiça de Deus, quando ela vem na vida de um ser humano, Davi chegou a falar: Senhor, pode tirar reinado, pode tirar tudo de mim, só não me retire o meu espírito. E aí ele disse, quando disse para ele, o próprio Deus falou, Jesus falou para ele: que mão que você quer cair, Davi? Na minha mão ou na mão deles, do homem lá, sanguinário? Senhor, eu quero cair nas suas mãos, porque o Senhor é misericordioso. Então, essa justiça é quando já, sabe, escute isso. Tem gente que está a um ponto de acontecer a justiça de Deus. E ele, quando vir para fazer a justiça, ele não vai ter piedade. Por quê? Porque o grande problema de pregar e não ensinar, e você não ficar com esse ensinamento guardado no coração, causa esses problemas. Problemas de eu sou mais que alguém, eu prego mais que ninguém. Meu irmão, você não tem nem coragem de ir no culto do lar.
Você diz que é sebreano, mas não tem coragem de fazer uma visita. Você diz que é crente, mas não tem coragem de falar para aquele irmão: Deus te abençoe, vai na paz, Deus é contigo. Não deu para vir hoje na igreja, eu estou orando por ti, eu sei o que você está passando. Essa era a igreja primitiva, mas o juízo que é para ser de Deus, ele está jogando em cima do povo. E o que ele está dizendo? Aqui só fica qualidade. Que qualidade o quê, rapaz? Arruma um tanque de roupa para lavar. Nem você é qualidade. Se não tem a quantidade, não vem a qualidade. Você um dia foi quantidade e quer só qualidade na igreja. Para de mentira no meio do púlpito. Para de mentira dentro da casa de Deus. Se eu estou falando, eu afirmo aqui a minha palavra, se eu estou falando algo fora da palavra de Deus, que Deus cobra contra a minha vida. Porque os profetas eram assim, ele falava: olha, se eu não sou profeta. Uma vez, não me engano, se foi Saul, um homem rasgou a veste, acho que do profeta Natan, acho que foi Saul mesmo, e ele disse: como você teve rasgado o reinado vai ser tirado da sua mão. Olha o que é se revoltar contra pessoas que nem merecem fazendo nada de maldade para você, e nem merecem Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos voltar às origens, vamos voltar a orar. Você sabe por que está acontecendo esse negócio no meio da igreja? Eu vou falar para você, é falta de oração, mas não é oração, não é oração de verdade, do coração, é oração e vigiar, é oração e ler a palavra, tem que ser completo. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, depois que eu comecei a estudar, é orar. Porque orar, quanto mais você estuda a palavra de Deus, vem tentação. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, vem flecha sobre a mente, vem levante, vem perseguições, que embora é fora do Brasil perseguição, mas eles estão fazendo aqui um país já de perseguição de cristãos. Mas não é o anticristo que está fazendo isso, é os próprios. Por quê? Porque nós não estamos mais tendo o amor de Cristo Jesus no nosso coração. Amor suporta, amor é benigno, não trata com leviandade, não fala em verdade, não pensa algo errado do seu irmão. Coitado do irmão, está lá sofrendo, e ele está pensando mal do irmão. O irmão não está conseguindo, coitado, Jesus, nem levantar o braço direito. Ou coitado da irmã, não está conseguindo nem orar, não está tendo força nem para orar. Aí você sabe, aí quando você ataca essas pessoas, você tem um grande perigo, a justiça de Deus vir sobre a sua vida. E é doído por quê? Porque pela palavra de Deus aqui, vai ter uma destruição. A justiça e misericórdia de Deus destrói os inimigos e o livramento do seu povo. Foi a misericórdia de Deus de ter destruído aquele povo e livrando aqueles povos que aceitou quando Jonas não voltou a ver as práticas, e o livramento daqueles povos para que talvez não matasse eles, porque ali era terra de desejo. Então a justiça de Deus, quando ela vem, não tem homem que tem dinheiro que ele aguente, não tem letra, não tem teólogo, porque eu posso estudar teologia a vida inteira,
mas nunca vou dizer que eu sou mais que ninguém. Só se você se interpretar sozinho. Eu nunca vou fazer isso, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei da miséria que é arrancar o irmão da igreja, colocar ele no inferno. Eu já fui um dia um julgador. Eu já fui um dia um crente possessivo, achando que eu era o mais santo que todo mundo. Mas quando Deus, Ele começa a tratar com enfermidades, com dores, com luto, com coisas, você vai vendo que você não é ninguém, Moisés. Você achou um dia, Moisés, que você era alguém, mas quando você foi enviado para lá porque matou um homem, você voltou dizendo, agora eu não sou ninguém. Então, a justiça de Deus, ela não é de brincadeira. Não é nem para ficar brincando essas coisas. Ela já vem para pessoas que já estão mesmo já fora da presença de Deus, talvez já na heresia, como um anticristo, só levantando contra as meninas dos olhos de Deus, levantando contra os verdadeiros profetas. Eu costumo dizer, não é porque a pessoa lá, você não gosta dela e ela está falando da Bíblia, não é porque você não vai glorificar. Eu, no meu caso, eu sou uma pessoa fácil de perdoar. Por quê? Porque antes de a mágoa ou a raiva já entrar dentro do meu, quer dizer, o caminho da raiva já tiver, eu falo, Deus, tenha misericórdia de mim. Não deixa entrar o ódio não, porque a raiva ainda passa, mas o ódio destrói cristãos, destrói pessoas, destrói liderança, destrói pastores, destrói diáconos, destrói presbíteros. Ele a destrói. Então, Deus, o único que pode nos julgar, a palavra para ser pregada, você vai assumir o altar, esquece vida dos outros, esquece nome dos outros, e agora lembra só do nome de Jesus e do sangue vertido da cruz do Calvário e os arrependimentos de pecado. Para quê? Para você fazer essas criaturas acreditar nesta palavra que você prega, para querer ser um imitador de você um dia, como você é de Cristo hoje. Então, se eu fosse dar um tema a esta mensagem, é sobre a justiça do homem não é a justiça de Deus. É forte, não é? A justiça do homem não é a justiça de Deus. Esse é o tema dessa mensagem. E eu já quero encerrar orando, porque já deu 1h e pouco de pregação. Então, para me encerrar aqui, aquele povo, por voltar a velas práticas, por estar em pecados terríveis, que já está atrapalhando o seu espiritual, por estar em meio de escarnecedores, que quando nós lemos escarnecedores, nós estamos no meio deles, será que nós estamos vivendo a palavra? Ah, estamos lá pregando. Pregando o quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Você vai ficar na porta de um bar pregando? Hoje, quem não viu falar que viu falar de Jesus é mentiroso. Num rádio, num coisa, noutra coisa. Prega, manda ele na tua igreja. Manda ele lá. Prega para ele lá. Agora, se você tiver você sozinho com ele, mas a escarnecer o evangelho, não. Você participar do corpo de Cristo e viver uma vida dentro da igreja e a mesma coisa que está lá fora. Meus irmãos, esta é uma palavra que foi nesta noite
para os nossos corações. Primeiramente, corta para o pregador que está falando. Estou falando totalmente base bíblica, estou com a Bíblia na mão, estou fechando a minha Bíblia. E eu quero dizer algo para vocês. Deus vai entrar dentro do seu coração com essa mensagem. E nesta noite, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai mudar, Deus vai exaltar em você. E pode ter certeza que tem dias que vai ser palavras também de mel. Hoje foi o fel, mas foi para a glória de Deus. Poderia falar aqui um sermão sobre de tudo que eu aprendi, mas tem dia que eu vou falar, tem dia que... Então, você tem que ser para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, de estar aqui fazendo a Tua obra, Pai. Momento esse que muitos estão em sua casa, Senhor, fazendo qualquer outras coisas, Pai. Outros também estão fazendo a Tua obra, em igrejas, ou vivendo a palavra na sua casa, com a sua família, com seus filhos. E que Deus venha ser, Pai, uma geração de crente, Pai, que é para nós influenciar, Senhor, elas na palavra, no amor no coração, na humildade, de reconhecer aquele irmão que ele também pode pregar, ele pode também ministrar, ele pode falar de Jesus. Não precisa ter muita coisa. Ó Senhor, abre a mente desses pastores, abre a mente desses diáconos, desses presbíteros, desses obreiros, desses membros de banco, abre as mentes deles, Senhor, que possa ser uma mente fértil, Pai, que aonde ele passar, Senhor, paralítico venha andar mesmo, Senhor, venha ter, Senhor, a Tua santidade, e colocar a mão, demônios venha, em nome de Jesus, venha sair, Pai. Ó Senhor, quantos lares que estão destruídos, Pai, quantas tempestades que já foi ao barco, Senhor, como foi de Jonas ali, por causa de desobediência. Mas hoje, Pai, eles vão ouvir essa mensagem e essa oração e vai ter um arrependimento contigo, Pai. Porque eu não estou falando, Pai, do pessoal, eu estou falando, Senhor, contra o pecado. E por isso, Senhor, nesta noite, Senhor, vai de encontro à vida desta irmã, vai de encontro à vida deste irmão, Pai. E que nesta noite, Senhor, o Senhor me cubra depois desta palavra, Senhor. Porque o que vai ter de talvez retaliações, o que vai ter de coisa contra, Pai. Mas, Senhor, eu estou debaixo da Tua palavra, Pai. Eu estou com a Tua armadura, a couraça, a espada, o capacete, Senhor. E se preparam para isso, Pai. Por isso, nesta noite, Pai, se houver alguma pessoa enferma, com espírito de enfermidade, Senhor, que está alojado na coluna, que está, Pai, pessoas que estão, Pai, em depressões, Pai, que em nome de Jesus Cristo possa sair esse mal, Senhor, todo inimigo, todas as correntes que venha, Senhor, Senhor, para travar a vida desse irmão, para travar a vida dessa irmã, em nome de Jesus Cristo, Pai, a nossa vida, Senhor, venha ser abençoada, venha prosperar a nossa casa, a nossa família, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, os nossos filhos não vão ser perdidos por inimigo lá fora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos influenciar essa geração, porque eu já tenho 17 anos influenciando em pregação, mas em evangelho já há mais de 20 anos, mas não, isso é para a glória de Deus, mas vamos continuar. Então, eu não parando, eu agradecendo a Deus, é tudo que eu fiz, ou tudo que eu estou fazendo, ou Ele fez na minha vida. Você não desistindo de Deus, é você agradecendo Ele tudo que Ele fez na sua vida. Se você acreditar nesta palavra, como uma palavra que foi profética, exortativa, e uma mensagem que é para mudança de situação, em nome de Jesus Cristo, que você possa ser abençoado aí na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus amado. Amém. Deus abençoe a sua vida.